Muito bem, estamos de volta agora para fazer aquele bate-bola-jogo rápido da aula 8.1. Quando a gente está falando da aula 8.1, é a gente relembrar, rever. Então a aula de hoje agora é a 8.2, que vamos rever o que falamos da aula 8.1. Meus queridos, pega todas as lâminas, né? O material impresso que vocês receberam. Durante a aula anterior, vocês estavam lá, ó, marcando, fiquei com dúvida nisso. Então agora a gente vai sanar todas as dúvidas, porque daqui a pouco vem as atividades. E quero agradecer todos os nossos professores, tá? E o pessoal de Cabixi, um abraço para vocês. Recebi lá, vou aproveitar aqui e falar, recebi sim, tá? Professora Giovana, um abraço, um beijo e muito obrigado pela participação de vocês. Todos, é claro, fiquem à vontade de mandar aí, ó, o feedback da aula. E professor, gostei de determinado tema, tem como o senhor aprofundar um pouquinho lá, a gente fazer um vídeo extra sobre aquele determinado assunto? É só você falar qual é o assunto e qual é a sua dica, tá bom, queridos? Vamos ali então? Na tela, meu diretor. Meu Deus, eu penso numa coisa... Tempo geológico. Então, o que nós vimos, professor, dentro desse negócio de tempo geológico? Nós vimos ali o conceito, o que é tempo geológico e o que é tempo histórico. Analisamos também a importância e o processo de formação de fósseis, esses exemplares, e que o processo de fossilização vem de encontro com o quê? Com a sua preservação, que é dependente do ambiente no que ele passou. Como isso se deu, esse processo de fossilização, né? A matéria que o envolve estava no meio, é aquático, é terrestre, ele foi soterrado rapidamente ou ele estava morto. Como ocorreu isso? Essa preservação. E também o material que fossilizou aquele exemplar tem informações da época, da estrutura ambiental. Vimos também que essas divisões do tempo geológico, elas são realizadas e também explicam os processos de extinção e os processos também do surgimento dos antepassados humanos. Então vamos dar uma olhada, professor? Vamos lá. Quando a gente fala sobre esses processos de fossilização, aqui, ó, esse exemplar vai depender muito do ambiente onde ele estava, como isso ocorreu, se é um ambiente aquático, é um ambiente terrestre. E claro que isso culmina no tempo geológico e no tempo histórico de como isso acontece. Vai depender, então, ali, ó, do material. E esse material traz com ele informações de como era naquele ambiente. Então, tem os sedimentos, tem o gelo, tem o piche, tem resina, tem o solo, tem as cavernas, tem buraco, tem gruta. E claro que esses minerais utilizados para o processo que colabora com a fossilização não é somente do animal em si, mas de ovos, né, de filhotes, de pegadas que também nos auxiliam no processo de comportamento, entender, compreender o comportamento migratório, o comportamento reprodutivo, o comportamento de como eles tinham essas relações hierárquicas entre si. E na nossa aula nós tínhamos colocado ali, ó, enfatizado sobre as resinas, que também são aqueles líquidos, resinas que vegetais emitem, soltam, e ao mesmo tempo impregnam insetos, né, que viviam naquela época, tanto insetos alados e insetos que não são alados. O que mais, professor, em relação aos fósseis? Os tempos, as divisões dos tempos. Falamos das divisões dos tempos em relação ao Ardeano, Arqueano, Proteozoico e o Fanerozoico. No Fanerozoico, nós vimos essa mensuração do tempo e espaço
né, em era, período e principais etapas. Era tem a Cenozoica, Mesozoica, Paleozoica e Pré-Cambriano. Essas eras são caracterizadas pelo período Quaternário, Terciário, Cretáceo, Jurássico, Triássico, Prêmico, Carbônico, Devônico, Siluriano, Ordoviciano, Cambriano e Proteozoico e o Arqueano. Claro que isso é a mensuração do tempo de surgimento em relação ao desenvolvimento das etapas dos seres vivos, os comportamentos. Como é que a gente percebe, professor, nas escavações realizadas pelos paleontologistas, onde nós temos toda a mineralização encontrada naquele ambiente, a estrutura molecular que denuncia como era aquele ambiente nas eras cenozoicas, mesozoicas, pela quantidade de indivíduos ou representantes ou exemplares em determinados... Como é que chama? Como é que chama esse negócio? Esse negócio foi boa. Nas fazendas, né? Fazendas paleontológicas, quantidade de répteis, de anfíbios e as diversidades. Sítios paleozoicos. Sítios, quando a gente encontra assim, olha, aqui tem um sítio paleontológico, onde eu encontrei uma quantidade de diversidade de anfíbios de uma determinada era, Cenozoica, Mesozoica, Paleozoica. Isso é a constituição do que a gente chama de divisão do tempo geológico. E claro, falamos também do que, professor? Falamos aí, sobre tanto essas divisões, falamos dos períodos também e o surgimento aí, né, de como se deu o processo de surgimento dos seres humanos. Aqui na nossa aula, nós enfatizamos a classificação, né, das representações até o homem Neandertal, chegando ao homem sapiens. E todo o processo de comportamental, de como isso se deu, a gente vai ficar nas nossas próximas aulas. Meus queridos, aqui, meu diretor, agora, não, bota a tela aqui atrás. Agora vocês vão ficar aí, com as atividades. Isso. Atividades. Façam as atividades, não se preocupem. Nós sabemos que durante a atividade pode aparecer alguma dúvida. Faz, tranquilo, daqui a pouco eu volto para corrigir com vocês, tá bom? Aguarda. Muito bem, meus queridos, olha só. Finalizou a atividade, não é isso? Apareceu muitas dúvidas? Não se preocupe. Agora é a hora que nós vamos corrigir juntinhos, mas só para deixar claro, para relaxar aí. Não se preocupe, questões abertas não precisa estar idêntico ao que vai surgir aqui, tá bom? Professor, esqueci de colocar uma palavrinha, vai dar tempo de você colocar, inserir ali, adicionar a sua resposta. Agora, professor, aí está escrito um negócio aí que eu não escrevi essa palavra, eu descrevi o significado. Está errado? Não! Mas o que eu peço para vocês? Se surgir uma palavra-chave, um conceito, o que vai acontecer? Agora, que é a hora da gente tirar essas dúvidas, você coloca entre parênteses o conceito do que você descreveu. Dessa forma, a gente vai criando, nós vamos constituindo essa familiarização dos termos com o processo de descrição deles, ok? Se tiver necessidade, durante as nossas correções e sanar as dúvidas, eu volto a alguns slides para que a gente possa, assim, alinhar todo o processo de correção. Ok? Meu diretor, na tela. Olha só, pessoal. Primeira pergunta. Defina o tempo geológico. Muito simples. Resposta. O tempo geológico refere-se ao processo do surgimento, formação e transformação do planeta. Pessoal, essa definição do tempo geológico, eu tinha que escrever desse jeito, professor, o que tem que aparecer? Olha, as palavras aí
As palavras aí não existe, Jefferson. As palavras são. Tempo geológico refere a linha do tempo que discrimina o surgimento, e discrimina não, que evidencia o surgimento, a formação e a transformação. Não só do ambiente, mas também dos exemplares que constituíam esses ambientes de origem animal e vegetal. Também está certo. Vamos para a próxima? Pergunta. Assinale dentre as alternativas abaixo aquela que corresponde à era e período em que estamos now, agora. Eita caramba! Pessoal, antes de a gente responder isso aí, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou voltar. Olha lá, ó. Cenozoico. Vamos ler primeiro. Assinale dentre as alternativas abaixo aquela que corresponde à era e período que estamos agora. Tem a Cenozoica, então, período terciário. Mesozoica, Cretáceo. Cenozoica, Quaternário. Paleozoica, Cambriano. E Mesozoica, Triássico. Professor do céu, me deu uma dúvida? Vamos aqui então, galerinha. Vamos voltar aqui, que eu vou botar aquela tabela. Se deu a dúvida para você, olha a tabela. Então, por exemplo, pela tabela, era e período. Cenozoico, Mesozoico, Paleozoico, pré-cambriano. Aí nós temos, essas são as eras. E nós temos aí os períodos dentro da nossa, olha lá, ó, primeiros seres vivos. E nós temos fase cósmica. Então, após a era pré-cambriana. Com isso, nós temos aí o surgimento, lembra? Dos seres vivos, que se deu há 4,5 milhões de anos atrás, até os períodos atuais. Que dentro desses períodos atuais, nós temos aí, ó, 3,5 de 3 a 3,9 milhões de anos, que constitui a nossa, tanto nossa era como o nosso período, tá bom? Homo sapiens, estamos num período recente. Se a gente for voltar na era dos Homo sapiens, na tabela, tanto deles, os primeiros seres vivos, pré-cambriano, tá? Que aqui, ó, a era fenerozoica, as extinções, mesozoica, cenozoica, evolução dos seres humanos e extinção das grandes mamíferos, cenozoico. E com isso nós temos aí o agrupamento e desenvolvimento das espécies. Volta. Então, meus queridos, dentre essas eras do processo, a era e o período que nós estamos e é representado pelas alternativas. Alternativa C, Cenozoico quaternário, tá bom? Nesse processo aqui, ó, vamos para Cenozoica e quaternário. Tá aparecendo aí, meu diretor? Porque aqui no computador tá aparecendo, mas ali não aparece, ó. Aí, Cenozoica e quaternário, alternativa C. Não estava aparecendo. Questão de número 3. O que é extinção da espécie? E quais são as possíveis causas da sua ocorrência? Então vamos lá. Extinção em biologia e ecologia é o total. Então não é, são, né? Extinção em biologia e ecologia são extinção, não é mesmo. Extinção dentro da biologia e dentro da ecologia corresponde ao total do desaparecimento de espécies, subespécies ou grupo de espécies.
Essa extinção pode ser causada por insuficiência ou capacidade de adaptação, condições ambientais diferentes, deslocação ou deslocamento por competidores de alimento, aniquilação por outros organismos ou pelos homens, ação do homem. The question 4. Vamos então ali, pessoal, para o exame nacional, o Enem. Vamos ver o que pede nessa questão? Vamos, professor! Observe a figura, vamos observar. Então tá aqui, pessoal. Só para a gente separar uma coisinha, né? Figura 1. Ô, Jefferson, faz um romano decente. 2. Na figura 1, na figura 2. Vamos analisar? Vamos de baixo para cima, pessoal. Vamos, professor! Ali para esses seres marinhos, aqui, ó, mais invertebrados, né? Tipo molúsculos, coxinhas. Não coxinha de comer de galinha, conchas, eu quis dizer, conchinhas. Então a gente sabe que esses seres vivos aí, todo o ambiente, eles estão adaptados, eles estavam adaptados. Então a estrutura desse ambiente é diferente desse segundo aqui, ó. Né? E que essa outra faixa tem indivíduos totalmente diferentes, então a estrutura também é diferente. Mas aqui a gente já observa uma coisinha que é semelhante. Só que depois também a gente percebe que aqui em cima temos indivíduos diferentes, de porte diferente. Tem que deixar claro uma coisa, pessoal. Tanto os indivíduos quanto o ambiente, eles estão interligados por um processo chamado adaptação. Então, eu observei, e agora a gente vai ver o que ele pede. Pré-cambriano, falta alguma coisa. Tá, faltava a pergunta. O esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais do período Jurássico. A era a qual os mesmos podem corresponder, ou são correspondentes, é a era pré-cambriana, paleozoica, mesozoica ou cenozoica. Vamos de novo aqui, né, meus queridos? Vamos voltar aqui, ó. Lembra? Nós temos a era. Calma aí. Que agora eu que me esqueci de uma coisa. Não. Isso aqui é outra questão. Questão 4G. Aqui, ó. Ele está falando que o esquema... Volta para o esquema, G. Esse esquema aí, tá vendo esse esquema que nós analisamos, que tem estruturas diferentes, então o ambiente também é diferente, está falando que eles têm, é um esquema que são depositados fósseis de animais do período Jurássico, então nós temos um período, riscou, nós temos um período, o período Jurássico, eu quero saber qual é a era. Aí por isso que eu voltei na tabela, a gente vê onde que está a era e período. Se o período é Jurássico, ó aqui Jurássico. Cara, aí você volta lá e vê a resposta do período Mesozoico. Tudo bem? Tudo bem. Fácil, professor. Beck. Meus queridos, muito obrigado pela participação de vocês. Fico aguardando aí, as sugestões, tá bom? Um abraço, um beijo e até a próxima.